Oi pessoal, sejam bem-vindos à minha casa. Já comecei aqui às 5 horas da manhã, metade do cardio, e hoje vocês vão acompanhar toda a minha rotina. A Alice tá mega animada pra mostrar isso pra vocês. Meu Deus. Ela tava fazendo cardio junto. RG 404 ADL. Yeah. Hey. Você quer ver também, filha? Peraí, vamos abrir junto. Ai, que lindo! Nossa, gente, eu preciso muito disso aqui. Ai, que lindo! Gostei. Da Prime mesmo. Esse aqui não é seu não, não serve em você. Ah, Alice, tem pra você aqui também. Ah, você ganhou presente. Ai, que bonitinho. Que lindo. Vem cá. Calma, calma. Você quer? Ficou um pouquinho grande. Falei, eu ainda não tinha, gente. 3 anos e meio eu não tinha minha coisa. Agora você tem um colar. Vou ligar o meu cardio aqui também. Hoje, por exemplo, toda sexta eu tenho que mandar check-in. Aí eu acordo... Eu já acordo cedo todos os dias, eu acostumei. Só que ainda mais no dia que eu tenho que mandar check-in pra manter sempre o mesmo padrão de luz. Então, se por acaso eu mando um pouquinho mais tarde e já amanheceu, aí dá diferença. E o James reclama, que foi o que aconteceu no último. Aí eu acordo normalmente umas 4h30, ali. Mas sem despertador, porque eu também não gosto. Você acorda naturalmente? Então, aí eu começo... eu não gosto de colocar alarme. Hoje eu coloquei por segurança, tipo, mas aí eu já tinha despertado antes. Só que acordar com o alarme eu fico irritada. Então, é que eu já acostumei, minha rotina sempre foi muito da manhã. Então, sempre acostumei a acordar cedo, a fazer as coisas pela manhã. Que aí dá 3 horas da tarde também, eu já começa a baixar a energia. Depois das 5 eu não marco praticamente nada, porque aí eu já vou me desligando. Geralmente você dorme que horas? Umas 8 horas eu faço minha última refeição, aí eu já vou pra cama. Aí 9 horas no máximo já tô dormindo. Aí daqui 12 semanas eu vou fazer a primeira competição. Vão ser 3 semanas seguidas, 3 competições seguidas. Aí vou fazer essas 3, aí volto. Aí depois quero ir de novo para fazer mais 2, mas aí eu não sei se o James vai aceitar. Que eu mandei um calendário com várias competições, aí essas 3 primeiras, ok, aí ele falou pra ir, competir e voltar. Porque a gente vai ver se eu vou para mais algumas ou se a gente se prepara só pro Olímpia depois. Porque o Olímpia esse ano vai ser mais cedo, que vai ser na última semana de setembro. Mas vai ser bom, tô animada de novo. Aí hoje eu mandei o check-in pro James, só que ele só responde no fim do dia, porque essa hora ele tá indo dormir ainda. Ele fala, você manda seu check-in quando tá indo dormir, eu nem tenho condições de olhar agora. Eu falei, tá bom. Só que aí ele viu um trechinho que eu postei no Instagram e falou, eu já sei que vai ser o melhor check-in que você já me enviou. Tá bom. Pelo trechinho. E tá sendo tudo novo de novo, né? Então esse 1 ano que eu fiquei sem competir foi muito bom, tipo, pro corpo, pra mente e também pra sentir essa sensação de novo, sabe? De ver a evolução, de estar animada de novo, porque ano passado não queria, tipo, falei, não vai dar, em 10 anos eu nunca pensei que eu não ia querer competir, então se eu tô pensando é porque não adianta fazer não vou fazer uma preparação sem minha mente estar 100%, sabe? A gente tá no processo de fazer os biquínis, que aí ela tá montando, eu já escolhi as cores, os tecidos, aí ontem ela mandou os mix de pedras pra provar, aí tava olhando agora. Aí vai ter uma cor totalmente diferente que eu nunca usei. Vai ter as cores que eu mais gosto, o azul tem que ter, não tem como. Mas aí vai ter uma outra e uma
Terceira, que é na liga profissional, nunca usei. Porque eu falei, pelo menos pra ter foto diferente, sabe? Então, pra mim, a dieta ainda tá muito tranquila, porque tá desde o começo da preparação a mesma dieta, 1.600 calorias. Teve uma leve mudança que ele tirou só, tipo, a pasta de amendoim da última refeição. 1.600 calorias pra quem já comeu 800 em finalização, é muita coisa. Aí eu tô desde o começo da preparação com essa dieta. Então, tipo, teve a fase do off, ele só manteve a dieta. Só que aí foi mudando o cardio e as outras coisas, né? Mas a dieta manteve a mesma coisa. Aí eu não sei se a partir de agora ele vai diminuir, porque ele tá com medo de puxar muito de uma vez e eu acabo ficando muito pequena. Aí eu, mas o pessoal tá falando que eu vou pra wellness. Aí ele, eu sei o que eu tô fazendo, né? Tá bom. Não vou falar mais nada. E depois do Olímpia de 2024, nossa, eu fiquei muito mal, porque eu tinha vindo bem o ano todo. Foi o meu melhor físico da vida, na preparação do Texas do Tampa. E aí pro Olímpia foi horrível. Eu falei assim, a colocação que eu fiquei foi ok, porque eu realmente estava horrível, depois que eu vi as fotos, do que eu vinha mandando nos check-in, sabe? E eu fiz a finalização com o James. Fui pro Canadá, fiquei lá, mas não foi. Tipo assim, na última semana, eu tava 2 semanas antes, você pega o meu check-in, pega o da última semana, tá tipo outra pessoa. Aí, enfim, não deu certo. Aí eu falei, quer saber? Eu vou tirar um tempo, não sei se eu volto ou não. A categoria também tá cada vez crescendo mais. Não é o que eu gosto. E vou tirar um ano sem competir, só que eu não sabia se eu ia mesmo ou não. Aí até que em março, eu tinha começado uma preparação com cruz. Aí deu um mês, aí eu falei, não, eu não quero. Eu comecei porque o cruz ficou. Mas você vai desistir? Sim, mas não é desistir, é porque eu preciso de um tempo, você não tirou 2 anos? Aí ele, mas só que depois é difícil voltar. Eu falei, mas em 10 anos eu nunca tirei nenhum ano. Aí eu falei, tá bom, eu vou começar a preparação. Aí comecei a preparação, mas aí não... Eu tava fazendo tudo, mas minha cabeça não tava preparada pra competir de novo. Tipo, eu acho que eu tava meio... No esporte tem muitos altos e baixos, já passei por isso várias vezes. Mas eu tava realmente muito, tipo... mal com tudo que tinha acontecido, sabe? Tipo, você vir super bem e no maior campeonato, regredir tudo. Eu falei, eu preciso de um tempo. E até pra mente, pro físico, aí eu pensei, eu quero saber quem é a Elisa sem competir. Se eu vou querer me alimentar bem, se eu vou querer treinar, não só porque eu tô em uma preparação. Aí tirei esse um ano, só que aí no Olímpia, o ano passado, aí fiquei olhando e falei, nossa, nos últimos 8 Olímpias eu tava lá. Aí foi muito estranho. Eu, tipo, assisti assim, não tá, e começou a vir aquele frio na barriga, eu falei, ano que vem eu vou competir. Aí ali eu já tinha decidido. Aí mandei mensagem pro James, vamos começar. Aí só que eu tinha falado assim, eu não quero preparação longa, eu quero me preparar em 12 semanas. Ele, Aí se eu for competir o ano que vem, eu quero começar só em junho pra competir em setembro. Ele, Aí eu mandei mensagem, vamos começar. Ele, tá, manda check-in amanhã. Aí eu falei, não tem como fazer 12 semanas, é que falta agora. É que antigamente, quando eu era de outro treinador, a preparação era muito em cima. A raiva dela. Agora ela... Aí, antigamente minhas preparações eram muito curtas. Só que era tudo muito intenso, tipo, no final eu tinha que fazer um monte de coisa, sabe? E o James, ele gosta da preparação mais longa pra ir tudo com calma. Aí a gente começou, não tinha uma data ainda, porque não tinha nem o calendário desse ano. Aí quando saiu o calendário, aí eu separei 10 competições. Aí eu mandei pra ele, não, você não vai fazer 10 shows. Aí eu falei, tá bom. Aí desses 10 eu tirei 5 e deixei 5. Aí ele aceitou 3. Aí os outros 2 ele falou pra esperar, depois a gente decide. Eu falei, tá bom. Deixa eu só ver quantas... deu. Deu as 300. Não, é mais, é que agora eu tô de boa. Eu coloco música aqui,
É. Eu já tô achando demais. Não, porque aí eu coloco música e vou, sabe? Eu falo, nossa, se alguém olhar aí vai pensar, ela é louca. Por isso eu deixo tudo apagado pra ninguém me ver, entendeu? Porque eu coloco música e aí o fone, ele tipo, você entra em outro mundo, aí eu vou. Mas é outra intensidade. Aí eu faço bike ou eu desço e corro aqui embaixo mesmo. Mas aí eu tô fazendo mais bike esses dias. Porque aí o pessoal começou a disputar comigo aqui no prédio. Porque eu chegava, não tinha ninguém, às 5 horas. Aí cheguei um dia, 4h50, tava aceso. Eu falei, vocês estão disputando, né? Eu comecei a chegar mais cedo. Começar mais cedo, agora mais cedo. Um pouquinho só. Mas eu e o Ricardo, a gente começou assim, sabia? Porque, tipo, um disputando com o outro, se conhecer. Ele olhou meu Instagram, aí eu falei, nossa, mas quem é o louco que tá olhando os meus stories 3 horas da manhã, que eu tava acordando 3 horas da manhã. Aí fui olhar o dele, aí ele também tinha acordado e feito cardio e tudo. Aí disso a gente começou a conversar, mas ele também É uma competição. Tá? Aí não, mas aí a gente começou, aí eu falei assim, no outro dia eu vou acordar mais cedo. Aí foi, virou uma competição, mas é uma competição saudável. Gente, eu vou tomar um banho rapidinho, aí eu volto. Bicicleta. Batimento 150, distância, calorias 300. Bom, pessoal, cardio finalizado, 300 calorias, nem deu os 45 minutos, eu acho que a gente conversando ali intensificou mais ainda, deu 36 minutos, deu 300 calorias. Que o meu é por calorias, né, não por tempo, mas eu tenho uma média de tempo ali do que eu faço. Aí agora eu vou fazer a primeira refeição e aí vocês vão acompanhar o que é a primeira refeição. Quando você ganhou o Olímpia, qual foi a sensação, assim? Como foi... que é? Nossa, eu tinha 22 anos, né? E assim, eu tinha acabado de começar. Eu estreiei na Liga Profissional com 19 e eu falava, o sonho da minha vida é ganhar o Olímpia. Todo atleta profissional, né? Só que aí eu tinha uma meta na minha cabeça que assim, era uma coisa minha, eu não falava pra ninguém, mas a atleta mais nova a ganhar tinha sido a mulher do Siban, né, hoje, a Courtney, com 23 anos. Ela tinha sido a mais nova a ganhar o Olímpia. Aí eu ficava assim, nossa, eu queria muito bater essa meta, sabe? Ser a atleta mais nova a ganhar. Só que era uma coisa que eu tinha na cabeça. Eu falava, até os 25 eu quero ganhar o Olímpia. Então, óbvio, não tem como a gente saber nem nada, mas eu tinha isso na minha cabeça. E aí eu fiquei... Aí quando aconteceu ali no palco, né? No ano, em 2019, eu tinha ficado em segundo no Arnold Classic. Então já tinha sido uma emoção ali, né? Ter ficado em segundo no campeonato também é grande. E aí tinha sido eu e a Janet. Aí ficou nós duas pra anunciar. E aí na hora que chamou ela, tudo, aí fica assim, mas segundo foi ótimo, né? Ele tava começando. E aí no Olímpia foi a mesma coisa, ficou nós duas. Só que eu pensei, como ela ganhou o Arnold, não sei, né? Tipo, às vezes já tá mais voltado pra ela. E aí quando chamaram ela em segundo ali, eu acho que passou um filme na minha cabeça de tudo que aconteceu pra chegar ali, sabe? Porque a maioria das pessoas conhecem a Elisa hoje, mas só que no começo não foi fácil, foi muito difícil. Então, a rifa que eu fazia pra conseguir competir, os patrocínios no começo que foram difíceis, então várias coisas, né? Decidir se eu ia virar atleta profissional ou não, porque as competições iam ser todas internacionais, porque na época não tinha no Brasil, e aí eu ficava, como que eu vou competir como que eu vou pra fora, né, pra competir? Então aí eu tive que decidir se eu ia virar ou não atleta profissional, porque na época até um amigo meu, né, que era o meu chefe na época que eu trabalhava na academia dele, ele falou, pensa bem antes, porque no amador você faz o que você ama, que é competir direto, porque aqui tem muitos shows. No profissional aqui não tem. Você vai competir 2 vezes no ano? Você vai conseguir isso? E aí eu falei, não, mas eu ganhei o direito de ser profissional, então é porque tá na hora de virar profissional. E aí no profissional, ali no começo, né, você começa tudo do zero. Porque uma coisa é você competir sempre no Brasil como atleta amadora. Outra coisa é você ir competir lá fora sem conhecer ninguém, sem
ninguém saber quem eu sou, tipo, e do lado de vários atletas que a categoria biquíni lá fora é muito forte. Aqui, nem tanto. Aqui eu acho que tá sendo mais o wellness na feminina. E antes até tinha mais biquínis, mas só que nos Estados Unidos sempre foi mais forte, né? Uma categoria que, tipo, nasceu lá. Então eu sabia que ia ser alguma coisa que ia começar do zero. Independente de tudo que eu tinha ganhado no Brasil como amadora, lá ia ser do zero de novo. Mas foi muito intensa, mesmo tendo sido rápido. Esse título do Olímpia, o pessoal fala, nossa, mas foi rápido, né, dos 19 aos 22, só que foi muito intenso. Eu fiz, tipo, muitas competições, porque eu falei, eu pensei, né, eu preciso ficar conhecida, as pessoas precisam me conhecer lá fora, eu preciso fazer meu nome, quem não é visto não é lembrado. Então eu queria que os árbitros me conhecessem, então eu fiz muita competição. Teve ano que eu competi 10 vezes no profissional, só que no ano anterior eu tinha competido 7, então eu fui só emendando, sabe? Então foram muitas competições ali pra ir pegando também feedback e ficando conhecida. E aí na hora que eu ganhei foi passando um filme tipo em segundos de tudo, sabe? Deve ser muito emocionante, né? Assim, tá lá no palco. E eu lembro que quando você ganhou, eu tinha acabado de começar a namorar com o Beto e eu tava começando a conhecer esse mundo. E aí, acho que foi em outubro, né? Foi em setembro. Foi em setembro. E aí, eu e o Beto assistindo. E, nossa, fiquei torcendo muito por você quando você ganhou. Eu falei, mano, eu não acredito que ela ganhou. Eu tava começando a conhecer esse mundo. E, nossa, eu lembro até hoje, assim, que foi o primeiro Olímpia que eu assisti que você ganhou. Em 2020. Que legal. Ao mesmo tempo, ficou, depois, né? E agora? Porque eu ganhei o campeonato que era meu sonho na vida ganhar. O que vai ser agora, sabe? Então eu fiquei meio assim, tipo, como que vai ser agora? E também aí logo depois vem o ano com pandemia e tudo, aí foi muito... Eu fiquei muito triste porque eu não consegui representar a categoria do jeito que eu queria. Eu tinha, tipo, vários workshops, várias presenças, várias coisas pra fazer representando a categoria e foi tudo cancelado, né? Por causa da pandemia e tudo. Aí não deu pra ir. Então aí uma coisa que eu fico triste é porque, tipo, eu não consegui representar do jeito que eu queria ter representado. Mas, mesmo assim, a questão de ter conquistado o título foi... não tem palavras, assim, sabe? Porque o sentimento na hora é surreal. Você ganhar um maior campeonato, tipo, uma coisa que você colocou como meta de vida no esporte, sabe? E muito mais rápido do que você esperava. Né? E aí consegui ganhar esse atleta mais nova ganhar. Na minha meta interna, que aí não dependia de mim, né? Mas aí eu gosto de colocar esses pensamentos. Muito legal. Aí logo depois eu me preparei também pro Arnold, que aí foi 2019 Olímpia, e aí teve o Arnold Ohio. E aí todo mundo falava, mas pra que você ir pro Arnold? Você é a única que tem alguma coisa a perder. Você é a única que tem alguma coisa a perder, tá? Tipo, tem o título do Olímpia e não sei o quê. E eu acho que foi a preparação mais tensa que eu já fiz, não no sentido de pressão, porque realmente eu tinha acabado de ganhar o título, eu era a única que tinha alguma coisa a perder ali, né? No Arnold. Qualquer colocação que eu ficasse que não fosse primeiro, não ia ser legal. Então foi uma preparação bem difícil, assim, nessa questão, sabe? Porque todo dia eu ouvia as pessoas falando isso. Nossa, mas você vai competir, você é a única que tem alguma coisa a perder, não sei o quê. Legal. Mas a emoção também de ter ganhado o Arnold foi surreal, justamente pela pressão que eu tive durante a preparação, sabe? Eu lembro que nas prévias eles fizeram... A gente tava até assistindo de novo, que eu tinha falado pro Ricardo, né? Ele falou, nossa, mas você não sabia se tinha ganhado ou não? Eu falei assim, não, porque nas prévias eles fizeram um jogo com todo mundo. Ele colocou todas as atletas no centro e ficou, tipo, brincando. Pegou 3, né? E ficou, tipo, fazendo um mix. E eu não fui a primeira a ir pro centro. Então, ali pra mim, tipo, se você não é a primeira a ir pro centro... Nossa, aí eu lembro que nas prévias pra sinais eu fiquei muito mal. Aí fiquei no quarto, eu não queria sair do quarto. Aí eu falei, vou ficar só aqui. Aí, até na época eu tava com o Panaim. Ele falou assim, o jogo só tá finalizado depois da última jogada. Então, aí, ou seja, tinha chances ainda. Por exemplo, 2 coisas que eu nunca tinha comido até competir, salmão e estrogonofe. Eu não sabia nem o que era. Aí quando eu competi a primeira vez, pós-competição, eu falei assim, eu quero comer
estrogonofe pra conhecer. E aí depois virou meu prato preferido. Eu tinha Ah, você nunca tinha comido estrogonofe na vida? Não, eu não sabia que era estrogonofe. Meu Deus. Aí eu depois que competi a minha estreia no Rio de Janeiro, eu lembro até o lugar, tipo, eu competi no Rio de Janeiro, aí tava o pessoal que eu trabalhava na academia, tudo foi me assistir, aí a gente tava andando assim, aí tinha um quiosque, tipo um quiosque Bavária, Brahma, sei lá, uma coisa assim, que era que tinha ali em Copacabana, aí a gente entrou e eu vi que no cardápio tinha estrogonofe, tipo assim, eu quero provar, só que aí só tinha de mignon, eu falei assim, eu não gosto de carne, eu quero de frango aí. Aí o pessoal da cozinha, se podia fazer de frango, eles fizeram. Aí eu comi pela primeira vez, aí depois, pós-competição, eu sempre tinha que comer o estrogonofe. É o boletim tá ali. Você tá querendo ver o seu boletim? Uma boa aluna. Será que você foi uma boa aluna? Vamos ver? Ó, vamos lá. Comportamento, socialização, cão-milança, almorosidade, obediência, atividade física e frequência. Tá nota 10 em tudo. Nota 10 em tudo. O aprovado. outro ano ela tinha sido um A pouco mais comilança rebelde. também tá nota 10? Tá tudo Como nota 10. assim? Porque fica muito mais fácil de conseguir achar tudo do que ficar indo em planilha, buscar nome por nome. Tipo, é muito mais organizado, sabe? Melhor pra mexer, pra conseguir dar feedback, pra conseguir fazer tudo. Até as meninas estão gostando mais. A forma que vê ali os treinos. Tem gente que ainda tá se adaptando, só que depois que entende como funciona, porque é muito fácil mexer, é muito simples, é muito intuitivo. A primeira vez que eu peguei o aplicativo ali e fui mexer, eu falei, nossa, tipo, adorei, sabe? Porque é muito fácil. Aí as meninas tá tendo feedback bem legal, assim, sabe? De falar do treino, de como coloca, disso de marcar a água, porque é um controle. Eu tinha um outro aplicativo para ficar marcando a água, porque se eu não marcar, sabe, a água é uma coisa que eu peco um pouco. Então, para eu conseguir seguir certinho, eu tenho que anotar. Aí eu comecei a anotar ali no aplicativo, aí já vai aparecendo. Pra fazer tudo. Agora eu faço tudo ali. Então, as cargas do treino, o Cruz, ele fazia o quê? Ele ficava anotando e me mandando no WhatsApp. Aí ele ainda faz isso, né? Porque enquanto eu tô treinando, ele tá anotando. Mas aí depois eu vou e passo pro aplicativo. Pra gente sempre ter isso guardado ali, pra lembrar do próximo treino. E aí a gente tá fazendo isso, porque aí antes ele mandava e ficava lá e tinha que ficar buscando na conversa. Então agora fica tudo anotadinho, sabe? Então fica melhor. A questão de mostrar também as calorias, as meninas gostaram muito ali de ver as calorias da dieta. Na hora que tá fazendo, né? Ó, do cardio vai ter uma abinha assim, nova, Day Cardio. Ah, legal. É igual que a treino dieta, vai ser uma prescrição nova. Aí você vai conseguir criar um plano de cardio, então ativo, o nome, as modalidades que você quer que a pessoa faz. Aí pode periodizar, né? Definir data de início e fim. E é igual ao do treino, então você pode ter tipo dias diferentes. Então aqui o meu tá mesma sessão para todos os dias da semana. Mas se eu quisesse, por exemplo, definir, sei lá, para os dias de treino e dias de descanso diferente, eu poderia selecionar aqui e ter um A ou B. Ah, legal. E definir, né, tipo, o dia de treino fazer meia hora e dia de sem treino fazer mais tempo. Entendi. E aqui você define, né, as fases. Um cardio normal você pode definir uma fase só. Igual a gente criou essa feature para o pessoal de corrida também, então eles conseguem colocar mais fases, né? Então, aquecimento, daí a fase de realmente aquela intensidade maior e o desaquecimento também que eles fazem. Então você pode definir opções avançadas aqui, o objetivo, né, de batimento médio, velocidade. Você sugeriu de qual? Calorias. Distância, de calorias, dá para pôr também, depois a gente incluir. Então você vai criando as fases, daí a hora que a pessoa abrir no aplicativo vai ver o que você configurou, né? Sim. Eu nunca tinha feito isso por calorias, né? Só que aí com o James, ele foi muito estranho pra mim começar a fazer, era sempre por tempo. Só que depois, pra mim, começou a fazer muito mais sentido. Por quê? Em meia hora você pode fazer 100 calorias ou 300 calorias. Depende da modalidade, e da intensidade. da frequência. Na bike, dependendo do dia que eu tô por exemplo, hoje deu 36 minutos, bateu as 300 calorias, mas tem vezes que dá 50 minutos, porque você tem dia que você não tá... Tá com menos gás. Mas só que aí, por exemplo, se eu tivesse feito só
30, fizesse sempre só 30, ia ser muito diferente dependendo do dia a intensidade. E aqui, quando você monta o plano, ele já vai dar uma análise de estimativa de gasto de calorias por sessão. Então, Até pra montar a dieta fica melhor. daí você já sabe mais ou menos que, tipo, eu vou passar baseado, acho que na frequência. Ele usa como prioridade a frequência cardíaca, que é o mais assertivo, né? Baseado no peso da pessoa, a estimativa é gastar 382 calorias em meia hora de cardio de moderado. Então ele vai dar aqui a breakdown, né, da semana para pessoa por sessão também. Então vai ficar bem fácil de criar a prescrição. Nossa, eu gostei. Vou mostrar pra vocês um pouquinho desses 10 anos de competições, algumas premiações. Então aqui eu improvisei para guardar as coisas, mas aí aqui tem alguns os troféus, né, e tudo de algumas competições aqui, principalmente das competições amadoras. Tem as coroas também, que no profissional a gente sempre ganha dependendo do show. Nossa, eu tenho muitas espadas, só que elas estão guardadas, aí não achei um lugar ainda pra colocar elas, mas são bem legais, porque tem algumas... Hoje em dia não pode mais dar premiação de espada, né, nas competições, mas antes podia. Aí eu acho que tem umas 7 que são bem legais também, em algumas competições que ganhei. Aí dependendo da competição, da premiação, aí eles dão um anel, enfim. Essa aqui foi no Clash. Que lindo. Aí tem as coroas. E aí aqui eu tenho... Aqui são os títulos mais importantes. Que é o Olímpia, né? Esse aqui é a medalha do Olímpia. E esses aqui são do Arnold. Então esse aqui é do Arnold que eu ganhei. E aqui as outras colocações, que foram 2 vezes segundo e uma em quarto. Esse aqui é do Olímpia. Nossa, que linda. Essa é... Maravilhosa. Aí eu tenho também, aí dos outros shows profissionais, que são os abertos, né, que não é nem o Arnold, nem o Olímpia, aí tem esses aqui. Aqui no cantinho tá um pouquinho bagunçado. Essas aqui são de participações do Olímpia, então quando você vai, só de ter participado, você ganha. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltando uma. Tá faltando um. De participação, essas aqui, né? Tá faltando uma de algum lugar. Tá em algum lugar, eu acho que deve estar em alguma mala ainda que eu ainda não tirei. E essas aqui são a dos outros campeonatos profissionais. Aí o Tampa, que eu tenho... O Tampa é uma competição muito importante pra mim. Tem até uma foto ali da primeira vez que eu participei do Tampa, que foi meu primeiro show profissional. É o meu primeiro título na liga profissional. Então foi a minha primeira classificação pro Olímpia. E depois disso eu competi mais 2 vezes e ganhei de novo um Tampa. Então é um show que eu gosto muito. Aqui tem mais uma medalha do Tampa. É um show que eu gosto muito, tanto pela organização, o palco e o que ele representa, né? Então, claro, Olímpia, o Arnold são os campeonatos mais importantes e os maiores, mas dos outros, o Tampa é muito especial pra mim por ter sido meu primeiro título no profissional e depois a minha primeira vaga pro Olímpia e das outras vezes que eu participei. Aí tem, esses aqui já são os títulos, os troféus. Não, aqui tem do amador e do profissional também. Tá bem variado. Esse aqui é do Texas. Aí tem um outro que também é bem diferente, só que outro eu deixei na fábrica, que é que foi do Tampa, a última vez que eu participei, que é um troféu diferente, assim, tipo uma taça grande, sabe? É bem legal também. Aí já tá pequeno o espaço aqui, pro tanto de troféu, de medalha. Tem que comprar mais um quadro. Não, mas eu tenho mais medalhas, é que eu coloquei só as do profissional. Mas e aí algumas eu deixei aqui, mas tem uma caixa só com as medalhas do amador. Que de quando eu competia no amador, né? Que era muita competição. Que era muita competição. Porque eu ia em um campeonato, aí eu participava da júnior, da sênior, e aí tinha medalha júnior, sênior e overall. Aí porque eu sempre participava de todas as categorias que dava pra participar, né? Aí também tinha a competição no overall, então aí acabava tendo as medalhas. Aí, tipo, você ia pra uma competição, voltava com 3 troféus, 3... Então era bastante coisa. Aí essas aqui eu deixei só as do profissional mesmo. São bem diferentes, né? A do amador, elas são mais comuns. Mas essas, principalmente essas daqui que são do Tim Gardner, que é o promoter do Havaí, do Tampa,
em outras competições, as deles, as medalhas são mais diferentes. Nossa, lindas. Agora estou tomando o Hilger e a creatina. É um pré-treino que eu sempre tomo em todas as fases. Então, independente de off, de preparação. Estou gravando hoje aqui, gente, desde as 5 da manhã, olha, a equipe da Prime. Oi! Que é meu aplicativo de consultoria. A gente tá aqui gravando. Aí tô mostrando agora o meu pré-treino, porque a gente vai fazer um treino de braço hoje. Então, pra mostrar pra mulherada, né, Isa? Que tem que treinar braço. Que treino de braço é importante. Então aqui, ó, sempre creatina, sabor morango. E o Hilger da Integral Médica, que você sempre vem postando aqui de pré-treino, porque ajuda muito a melhorar a minha performance no treino. Então, às vezes você vai treinar, você tá meio desmotivada, você não tá rendendo tanto. Às vezes, se você tentar alguma coisa a mais, vai melhorar a sua performance e você vai se motivar mais ainda. Só de você tomar ali um pré-treino, saber que você tá tomando alguma coisa, você vai se motivar mais para treinar e, claro, que vai conseguir treinar melhor, porque ajuda a melhorar a performance. Então, fica essa dica para vocês. Cupom ISAPECCINI lá no site da Integral Médica. Pronto, foi. Aí, ó. Deixa eu pegar, ó. Big shots, just stop where I'm driven, no pit stops. This hot, I ain't playing like a 6 spot. Pissed off, thought I told him this a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. Just stop where I'm Vamos ver que peso ela pega, né? Porque eu não sou muito forte. Ela parece ser muito forte. Não, mas treino de braço é tranquilo. É mais um estímulo. Hoje eu dei sorte. Então, hoje meu treino preferido é glúteo. É o mais difícil, é o que eu mais sofro, só que é tipo aquele onde você tem que melhorar, que você quer mais bater, sabe? Então é um treino que eu saio acabada depois, mas é um treino Mas que eu você gosto. gosta? Queria gostar muito de treino de glúteo de inferior. Mas antes era ombro, era só ombro. Você só gostava de treinar. Daí você teve que se reeducar porque você não pode treinar muito. Quanto você faz? 12. I got no time on the low. Where I'm shooting is messy, the way I'm hitting the goals. I'm taking big shots, just stop where I'm driven, no pit stops. This hot, I ain't playing like a 6 spot. Pissed off, thought I told him this a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. Just stop where I'm driven, no pit stops. This hot, I ain't playing like a 6 spot. Uma dica para as meninas de treino superior, por exemplo, tem muitas meninas que falam, eu quero cintura, como que eu faço para ter cintura fina, não sei o quê. Gente, para vocês entenderem, no fisiculturismo é tudo jogo de ilusão. Então, pose, o treino, como você vai desenvolver o seu corpo na categoria biquíni, por exemplo. Ter a cintura fina, ombro mais marcado, cintura fina, o glúteo ali um pouco mais marcado e tudo, sem um quadríceps muito grande. Então, tem uns detalhes. Mas a dica para cintura fina, quando você treina mais costas e ombro, você acaba causando uma desproporção no seu corpo, então você acaba desenvolvendo ali a dorsal, que faz aquele Vzinho, o ombro, e isso dá o aspecto de cintura mais fina. E claro, você vai reduzindo o percentual de gordura, vai afinando mesmo, mas quando você faz essa desproporção, você acaba destacando ainda mais a linha de cintura, que é o que a gente faz na categoria biquíni. Por isso que muitas atletas da categoria biquíni treinam bastante ombro, costas, pra fazer isso, dar esse aspecto da cintura mais fina. E depois tem as poses. Então é tudo nas poses ali, né, um jogo de ilusão, porque a gente encaixa o físico, nas poses mostrando o ponto forte, escondendo os pontos fracos, e no treino fazendo esses ajustes para evoluir exatamente as partes que a gente quer evoluir. Deixa eu ver qual é o próximo. 10 quilos. Rosca direta. Agora tríceps testa. Rosca martelo. Porque aí já vou anotando as cargas. Quando eu tô com cruz, aí ele vai fazendo, né? Aí ele vai me mandando, aí depois eu já passo tudo dentro do aplicativo pra gente ter tudo anotado. Mas aí quando eu tô sozinha, eu já vou fazendo e anotando ali. O treino de braço eu não gosto tanto porque, tipo, não posso forçar muito, sabe? Agora nossa, posterior, glúteo. O de posterior fiz aqui na quarta e aí
o Cruz ele tá viajando, né? Eu falei assim, mas eu vou dar o meu melhor sem ele. Aí eu falei, vou tentar uma carga nova. Nossa, aí eu falhei na carga, me deu uma raiva. Mas aí eu tento, entendeu? Eu fui tentar, coloquei assim, concentrei. Você gosta de desafio, você não tem desafio. Ela não faz nem careta. Ela fica treinando assim plena e eu não cheguei nem na metade e já tô morrendo do exercício. Não despenca. Agora o último exercício. É o último. Tá acabando. Venci, gente. Venci um treino com a Isa. Ó, aqui eu finalizei. Vou mostrar. Aqui eu finalizei. Aí eu coloco a avaliação do treino, porque o treino foi bom. Aqui é o feedback, onde vocês podem falar, tal exercício eu senti mais ou não, porque aí eu vou conseguir saber do feedback de vocês em relação ao treino, sabe? Se tem algum exercício que você está com mais dificuldade, então você pode colocar isso daqui aqui, que lá na consultoria, quando eu for abrir, eu consigo saber exatamente como que foi o seu treino. Então vocês podem colocar qualquer, tal exercício eu senti mais, outro não. O feedback de vocês, foi muito bom, é o feedback, o que você sentiu naquele treino. Eu, por exemplo, eu gosto de colocar aqui como foi o treino, né? Tipo, treino sem o Cruz. Aí eu vou colocar que eu treinei com a Isa. CT integral. Porque aí eu sei, pra mim, eu tenho os dados desse treino como foi, sabe? E aí eu sei quando eu faço um treino com Cruz, quando eu faço treino, tipo, gravando, se foi aqui, se foi na Nation. Então, pra mim, eu gosto de colocar essas anotações. Mas para vocês que são as alunas que olham, aí vocês podem falar como foi o treino, como você se sentiu no treino. Né? E aí depois compartilha na comunidade. Que eu vou compartilhar, por exemplo, eu vou colocar aqui para compartilhar na comunidade e tem até como compartilhar diretamente nos meus stories do Instagram. Ó, essa aqui é a comunidade. Aí eu compartilhei o meu treino e esse aqui, ó, são das alunas. Tá vendo? Aí tem as fotos, as refeições. E aqui é que agora eu não curti nada, mas aí depois eu venho curtindo de todo mundo aqui, ó, pra saber que eu tô de olho. Pra saber que eu tô conferindo se Eu tô minhas olhando alunas tudo. todas estão fazendo certo. Agora, aula de luta. Bora? Você Bora. faz? Já fez? Posso? Você vai fazer também. Vou fazer, eu faço. Mas já fez? Já fiz mais tarde. Então, pronto. Finalizada, gente. Então, ó, teve cardio jejum que vocês acompanharam, teve treino de braço e agora teve um pouquinho de desestresse aqui, não. De brincadeira. É mais uma descontração. Então, tomar pós-treino e na fábrica acompanhar como tá sendo a produção hoje. Um creminho de whey. Então aqui é o whey isolado. Aí coloco um pouquinho de água e passo um creminho. Aí às vezes eu coloco a maçã que dentro, ou às vezes eu como assim, separado. Antes eu fazia muito shake. Só que aí acaba ficando me sentindo muito cheia, sabe? Tipo,
aí não consigo fazer outra refeição. Aí demoro mais. Então assim eu como e já eu vou fazer a próxima refeição sólida. Apesar de ser tá sólida praticamente, né? Que eu não faço mais shake. Mas aí eu gosto de comer assim também. Aqui a gente vai pra fábrica mostrar pra vocês um pouquinho da Acrópole, que é a minha fábrica de cards de marmitas congeladas, marmitas saudáveis. E a gente vai acompanhar um pouquinho da produção de hoje. Que empresária. Vou mostrar pra vocês agora um pouco da produção que tá acontecendo hoje. Aí aqui é onde a gente faz toda a produção. Então faz pedidos, ali aí o Ryan vem, traz pra cá. Aí tem os pedidos tanto personalizados, que são a minha dieta, a dieta do Caí, e algumas dietas são personalizadas e tem algumas que são crus, e tem umas que são do site mesmo. Aí tem a produção de iFood, aí hoje vai sair a do CD, né? Hoje é a do CD. Você precisa ter um corpo forte, uma mente forte, então a alimentação, e tudo é construído de dentro para fora, e a alimentação ela faz parte de tudo isso. Então a gente pensou em várias coisinhas até colocar o nome Acrópole, mas demorou muito. A gente pensou várias coisas. Tinha outras opções? Tinha várias, mas aí muitas já tinha. Aí a gente pensou, nossa, vai ser uma coisa totalmente diferente. Aí a gente colocou Acrópole Fit Meals. Aí Acrópole, por causa desse sentido, né, pra gente, da história e de tudo que a Grécia Antiga representa, sabe? Com os deuses, a gente gosta disso, né? De mente forte, corpo forte. Foi a nossa primeira viagem juntos. A gente tinha ido ele tinha ido me assistir em Las Vegas, mas a nossa viagem mesmo junto foi a primeira. E aí foi pra Atenas. E aí o último jantar lá da viagem foi de vista pra Acrópole. E foi, tipo, um lugar lindo, assim. Então aí ficou pra memória, sabe? Então, quando a gente voltou, nem tinha ideia de fábrica ainda. Só que quando a gente começou a pensar na fábrica, aí a gente foi pensando em tudo isso, sabe? A gente aí tentou ver, comida em grego, algumas coisas assim. E falou, Acrópole. Aí foi. Mas demorou, não foi muito rápido assim, não. É o que eu tava falando, o David, o nosso chefe de cozinha, então eu sempre falo, vamos fazer um estrogonofe numa versão saudável, o frango teriyaki. Aí ele trouxe a ideia do frango teriyaki, mas aí numa versão saudável, tipo um sódio, um shoyu com redução de sódio, então tentar adaptar essas versões, sabe? O estrogonofe zero lactose. E vocês usam com azeite? Vocês refogam tipo tudo com azeite, por exemplo? A gente só usa o azeite aqui, não usa outra coisa. Aí tem, só que não tem excesso de gordura. Então, por exemplo, as coisas, a maioria são grelhadas, a gente só unta a forma ali pra colocar, né, pra não grudar. Mas só usa azeite também no preparo. Que aí, por exemplo, o hambúrguer saiu, aí a gente já coloca no Ultra pra fazer esse congelamento, pra montar a marmita e ter esse preservado já de quando ele saiu do forno, entendeu? Nossa, que legal. Então ele saiu do forno, já entrou no Ultra pra já preservar. Aí agora é a montagem. Essas são as que vão pro CT. Que aí o CT, praticamente semana sim, semana não, eles fazem pedido. Aí eles pediram as outras já estão prontas, né? Acho que ficou só essa pra montar. E aí o pessoal pensa, mas eu vou comer saudável, eu não posso comer feijão. Claro que pode, tem feijão. Aí muitas pessoas têm problema com feijão, né, por causa da fermentação. Aí a gente faz todo o processo, deixar de molho, tudo certinho. Pra não ter esse problema. Bom, pessoal, essa foi a metade do meu dia. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar desde as 5 da manhã lá em casa, cardio, treino, aula de luta, mexendo no aplicativo da Prime, que facilita muito a minha rotina também, porque vocês perceberam que na metade do dia como é, né? Então, se eu tivesse que buscar planilha por planilha igual eu fazia antigamente, ia ser muito mais complicado de conseguir atender todo o time de consultoria que, graças a Deus, a Teams APCine tem hoje. Então, o aplicativo da Prime facilita muito a rotina por isso também. E conhecer um pouquinho da fábrica, mostrar pra vocês essa outra parte também, além da Isa atleta, cheia de treinos que vocês viram por aí. A Isa skin empresária. Um outro lado um pouquinho. Agora, no resto do dia ainda tem faculdade, olhar as coisas de consultoria, enfim, tem outras coisas, mas eu vou finalizar aqui, porque senão vocês também, né,
vão ficar no fim do dia, precisar de um mês de descanso. Mas Isa, eu queria te agradecer, né, por receber a gente na sua casa, por receber a gente aqui também na sua empresa. Foi um prazer acompanhar metade da sua rotina, metade da sua vida aí, de como que é o seu dia a dia. Muito obrigada por receber a gente tá muito feliz de ter você na Prime também com a gente. Tem mais alguma coisa pra falar? É um fuzil, Hit me up later. I'm too busy right now.